Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Quinta com Saúde e Democracia. Esse programa é da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Eu estou aqui, como sempre, com o doutor Manuel Fonseca e hoje vamos entrevistar a doutora Thaís Matos. A doutora Thaís Matos, ela é mestranda de saúde pública, ela é uma médica da atenção básica, ela vai dizer mais o que é que ela faz muitas coisas, ela pertence à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, ela é da Comissão Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. O doutor Fonseca deve ter saído aí, eu vou, então, conversar aqui inicialmente com a doutora, dizendo que o internauta pode compartilhar o programa, eu vou já compartilhar, o internauta pode interagir, pode perguntar para a doutora Thaís, pode sugerir um tema, sugerir um assunto qualquer, falar alguma coisa da atualidade, nós estamos aqui à disposição. André Fonseca já está dando aqui boa noite para a Andréa. O doutor Manuel Fonseca está voltando, ele está voltando, vai só se enquadrar direitinho. Fonseca, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Arruda. Houve um probleminha aqui, eu deixei de ouvir o seu som, aí mudei de computador, né? Ótimo, agora nós estamos escutando bem. Já deu uma apresentadazinha aqui a doutora Thaís, mas você pode iniciar. Eu quero saudar a Grace Cardoso, que está dando boa noite, a Núbia Cardoso, embora não sejam parentes, a professora Núbia está dando boa noite também. Fonseca, vamos lá, começar, né? Vamos lá. Thaís, eu queria mesmo saber um pouco quem é Thaís Matos, de onde é que ela veio. Parece que você fez faculdade de medicina fora do país. E o que é que você veio fazer aqui no Ceará? Você é cearense também? Bom, Fonseca, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, sim. Eu formei em Cuba, né? Eu sou médica, eu costumo me apresentar como médica cubana nascida no Brasil. Né? Eu sou muito grata por ter estudado medicina em Cuba, né? Por Cuba ter me dado essa oportunidade de fazer medicina lá, né? Então, eu estudei em Cuba, eu sempre fui militante de movimentos sociais, de organizações sociais, e aí acabei sendo selecionada através de entrevista e para ir para Cuba estudar medicina. Eu sou baiana, não sou cearense, mas já me considero cearense, né? Baiarense, porque já estou aqui no Ceará há quase 10 anos, né? Então, eu vim para o Ceará porque o meu companheiro já estava aqui, né? Eu já conheci um pouco sobre o que era a experiência da medicina de família e comunidade no Ceará, né? Que a gente tem uma medicina de família e comunidade, né, mais avançada e mais abrangente, né? Acho que, se não é uma das mais abrangentes do país. Então, eu tive o interesse de vir para cá. E vim pelo programa Mais Médicos para o Brasil. Fiquei 6 anos no programa, né? Terminou o contrato e agora estou novamente no programa Mais Médicos para o Brasil. Muito bem, estamos conversando com a doutora Thaís Matos. Quero saudar aqui a Terezinha, está dizendo Thaís de luta, está dando boa noite também. Mais uma vez, compartilhe o programa, curtam o programa e comentem o programa. Thaís, você falou em termos de data. Você estudou na ELAN, não é isso? Na Escola Latino-Americana de Medicina, foi isso? Sim, estudei na ELAN. Né, que é um projeto importante a gente saber o que é a ELAN, né? A ELAN o governo cubano criou, foi idealizado por Fidel, né? Porque um furacão atingiu a América Central na época e Cuba sempre enviou médicos. O que aconteceu aqui com o programa Mais Médicos é comum que Cuba faça em outros países, né? Ele cede médicos para outros países para poder ajudar na saúde dessas pessoas, de algumas vezes de forma voluntária e outras vezes com a contrapartida financeira, né? Então, Fidel pensou, por que não criar uma escola de medicina, né, uma faculdade de medicina, para que forme médicos para toda a Latinoamérica, para que a gente não tenha só que enviar médicos o tempo inteiro e que esses médicos possam atuar. Então, a escola latino-americana formou
né? A ideia era formar, acho que 10 mil médicos, formou um pouquinho mais do que isso, bem mais, né? No projeto Elan. Hoje existe, a faculdade Elan existe, só que de outra forma, né? É autofinanciado, mas na época era bolsa integral, né? E foram, acho que formou quase 20 mil estudantes, né? De toda a Latinoamérica e Estados Unidos, né? Em medicina, né? Estudantes geralmente indígenas, pessoas indígenas, negros, gente da periferia, de movimentos sociais, alguns nem militantes de movimentos sociais, mas que tinham, né, essa condição de vida de ser indígena, de ser de viver em bairros periféricos. Então, nesse sentido de levar a saúde para outros países, né, com a solidariedade que Cuba tem com o mundo, foi que foi criado o projeto Elan. E eu sou fruto disso, com muito orgulho. Vamos já passar para o doutor Fonseca. Fonseca, vamos lá, Fonseca. Bom, Thaís, então, geralmente nós discutimos muito a questão da Covid em relação à hospitalização, a UTIs, né, a respiradores, né, e não sabemos o que acontece a nível da atenção básica. A gente pensa que todos os postos estão fechados, né, não tem atenção básica, né, só tem mesmo as UPAs e os hospitais. Mas parece que, não sei se é aqui no Ceará como todo, mas particularmente onde você trabalha, que é em Maracanaú, parece que a atenção básica, e não sei se você sabe dizer se em Fortaleza também está funcionando a atenção básica e qual é a função dos médicos na atenção básica em relação à Covid. Bom, é um equívoco, né? As pessoas acharem que a atenção básica não está funcionando nesse período do Covid-19. A atenção básica continua funcionando, só que a gente alongou um pouquinho as consultas dos pacientes, né? Paciente hipertenso, diabético, que está compensado e que não tem critério para ser atendido naquele momento, a consulta dele foi um pouquinho adiada, um pouquinho mais para frente. Mas os pacientes que estão descompensados de suas doenças de base, né, de sua patologia, ele pode ir à unidade de saúde e ele vai ter o atendimento. Não existe essa história de que, não, as consultas, elas foram espaçadas, mas se o paciente não está bem e se precisa do atendimento, né, quando você chega para uma consulta de hipertensão e diabetes, por exemplo, é aferido a PA e também a glicemia capilar. Se o paciente estiver descompensado, ele vai ter o atendimento normal, né? Se não, se tiver tudo bem, se der para alongar um pouquinho, a gente alonga um pouquinho a consulta, mas está tendo consulta nas unidades básicas de saúde. O pré-natal não foi suspenso de maneira nenhuma, as consultas pré-natais não foram postergadas, estão indo com fluxo normal, né? E os hipertensos diabéticos, né, se tiverem compensado, não tem essa necessidade, porque antes, né, porque a gente estava recebendo muitos casos. E aí, por exemplo, na unidade de saúde que eu trabalho, eu sou a única médica. E é até ruim eu atender diversos casos de Covid em um dia e fazer a consulta de acompanhamento do paciente, né? Essa semana deu uma reduzida bastante, por exemplo, eu só atendi um caso essa semana, 1 ou 2, mas tinha dias de eu atender 10, 15 casos na atenção básica. E às vezes as pessoas pensam que o paciente com Covid-19 não chega na atenção básica, que é uma falácia, porque a atenção básica é a porta de entrada, né? É onde a gente está dentro da comunidade. Então, qualquer problema de saúde, o paciente vai procurar primeiro o médico de família, o médico que está ali próximo, né? Infelizmente, alguns, por medo, né, chegaram muito tarde à unidade básica de saúde, né? Eu tive casos de paciente jovem, de 33 anos, que acabou falecendo por Covid-19, mas porque já chegou à unidade de saúde por medo, numa fase tardia, já chegou com a saturação baixa, né? Já chegou muito mal e foi encaminhado imediatamente para a UPA, infelizmente chegou a falecer, né? Então, as unidades de saúde estão funcionando, né?
Não vou dizer normalmente, porque a gente está numa pandemia. Então, se eu disser que está funcionando normalmente, eu vou estar mentindo. Mas está funcionando e o médico está lá para atender. A qualquer situação de intercorrência que o paciente chegue, né? Atende os casos de Covid e qualquer intercorrência que chegue, o médico atende. E os programas, eles ficaram só mais distanciados para aqueles pacientes que podem, né, ter isso. Eu não sei como é que está em Fortaleza, propriamente dito, mas meu companheiro também trabalha em Fortaleza e o atendimento está fluindo muito parecido, né? Os casos aqui também deu uma diminuída agora, mas está fluindo parecido. Agora, as pessoas, por uma questão, né, de falta de informação, às vezes, das informações desencontradas, acabam não indo à unidade de saúde e por medo também de pegar Covid. Eu vou para a unidade e vou pegar Covid. É isso. Bom, ok, Thaís, deixa eu dar, então, os últimos números, Fonseca, os últimos números da pandemia aqui no Ceará, pelo IntegraSUS, que foi agora atualizado há pouco tempo. Nós temos 57.335 pacientes em investigação, realizamos aqui no Ceará 205.582 exames para Covid, casos confirmados 87.273, óbitos por Covid 5.377, letalidade 6,2, casos recuperados 64.176. Eu gosto sempre de dar os dados aqui das outras cidades, quer dizer, das cidades, Fortaleza, com 32.093 casos, Sobral, 4.638, Caucaia, 3.165, e Maracanaú, onde a Thaís trabalha, 2.899 casos. E aí eu pergunto, bom, deixa eu saudar aqui, a Terezinha está dizendo que Cuba tem sempre, está sempre solidária com vários países. O Antônio Wellington está dizendo, boa noite, doutor Arruda, se cada um fizer a sua parte, vai ajudar muito a combater Covid. É isso mesmo, Antônio Wellington, é isso mesmo. Ô Thaís, me diga uma coisa, no início você disse uma coisa interessante, também no início a orientação era para que os pacientes procurassem as unidades de saúde quando tivessem sintomas um pouco mais, assim, graves, né? Tá certo? Depois mudou um pouco, porque nós vimos exatamente isso que você falou, o paciente já chegava de forma tardia na unidade de saúde, quando ia para uma unidade de maior complexidade, já estava com a pneumonia bastante avançada e mesmo tendo respirador, leito de UTI, ele não conseguia sair, tá certo? Então, me diga uma coisa, você hoje está notando o quê? Diminuiu o número de casos, os pacientes de um tempo para cá tiveram essa mudança em termos de conduta, passaram a procurar com mais precocidade. Quais os sintomas que você, dos seus pacientes, quais os sintomas mais comuns que você teve lá dos seus pacientes em Maracanaú? De fato, doutor Arruda, aconteceu isso, né? A princípio, né, a orientação era que não fossem, não procurassem, e às vezes as pessoas com muito medo não procuravam. Diziam, não, eu estou só com a gripe, se eu for para a unidade de saúde, eu vou pegar Covid e eu vou morrer. Era essa a lógica, né? Então, as pessoas já chegavam doença já em estágio avançado, né? Já com a pneumonia, e agora as pessoas estão mais informadas. Os sintomas, o que é muito interessante nessa doença é que os sintomas são variados, né? A gente vê todos os que eu mandei testar, todos os pacientes que fez o teste, porque existe uma série de critérios de realização do teste em cada município, né? Não, infelizmente, não tem ponto para todo mundo e não testa todo mundo, mas todos que tiveram critério de teste que eu mandei testar, deram positivo, tiveram Covid. E os sintomas são os mais variados possíveis, né? O interessante é isso.
Ah, eu estou com uma dorzinha de garganta, uma tosse seca, né? Tosse seca, dor de garganta, febre e mal-estar, muita mialgia, muita artralgia e a perda do paladar e do olfato. Isso foi interessante porque às vezes as pessoas sentem, às vezes não, às vezes é um sintoma até tardio, né? E até depois de ter tido Covid, né? Não é durante o episódio, não é durante a fase aguda da doença, né? Que tá com Covid ali, fica depois com a perda do paladar e do olfato. Aí a gente vai, não, mas você não está sentindo nada, aí acaba, bom, vou notificar e vou mandar testar, e acaba que a pessoa testa positivo. Diarreia, muito comum, né? Tenho visto pacientes com diarreia, e uma coisa que eu tinha lido em um artigo, e que depois uma funcionária da unidade de saúde que eu trabalhei, eu estava lá, e ela referiu 2 dias antes uma dor de garganta, e quando eu cheguei, disse, não, vá para casa, fique em casa, dei todas as orientações, uma conjuntivite. E eu disse, vamos fazer o teste para Covid? E eu acho que pode ser Covid, que o Covid dá conjuntivite. Até a conjuntivite eu tenho visto. Em Maracanaú, eu vi pacientes com conjuntivite, né, com quadro viral, e com Covid-19. Os sintomas são os mais variados. A falta de ar geralmente aparecia no 7º. Os pacientes que complicaram, que chegaram, já estava com 7, 8, a 10 dias de doença, né? Essa paciente que eu comentei de 33 anos, ela chegou já no 8º dia. Então, já estava bem. E o mais curioso e difícil dessa doença que você diz, você está com falta de ar. Diz a pessoa, ela, não estou, eu estou bem, né? A pessoa chega caminhando na unidade de saúde e horas depois você sabe a notícia que a pessoa está entubada, né? Essas que se complicaram. Então, é uma doença traiçoeira. Então, é importante que as pessoas procurem no início dos sintomas, porque aí a gente tem como monitorar. Eu sempre peço para o paciente voltar, qualquer sintoma novo, retorne. A gente precisa que você retorne para poder passar por uma reavaliação, né? Então, foi isso que aconteceu no princípio e é isso que tem acontecido agora. Ok, Fonseca. Pelos dados que o Arruda expôs e a própria Thaís, tudo indica que o Ceará conseguiu antecipar o pico da doença, antecipar no sentido de que houve uma contaminação mais rápida aqui no Ceará, começou antes, né? Foi o Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas, e parece que está estabilizando, pelo menos em Fortaleza. É claro que todas as pessoas que puderem se manter ainda em casa, se preservar, tem que fazer isso. Mas parece que está havendo uma tendência, pelo menos em Fortaleza, de estabilização, apesar de que a letalidade ainda está alta, 6,2, como disse o Arruda aí, e está se encaminhando para o interior. Teve uma fase crítica, não sei se também passou na região metropolitana, que foi Caucaia e Maracanaú, né? E agora está indo lá para o interior, está em Granja, está tendo casos, né? Então está se expandindo para o interior e aqui está estabilizando. É claro que tem que ser cuidadoso na abertura, porque o vírus está aí, solto ainda, né? E é possível a contaminação. Mas aí, Thaís, vamos entrar no outro rumo da questão. Parece que nós, médicos e outros profissionais de saúde, particularmente enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, eles estiveram na linha de frente do combate à Covid. E, em certos momentos, né, sofreram uma certa agressão. Teve aquela agressão em Brasília de uma enfermeira, né, de um bolsonarista, e nós resolvemos fazer um ato, né, no próximo domingo, um ato de solidariedade e, ao mesmo tempo, de protesto. Você que está na Comissão Nacional, participou da reunião da Comissão Nacional, explique para nós o que é que vai ser esse ato, né, no domingo, e qual é o motivo desse ato. A gente viu que, mesmo apesar da gente estar vivendo uma pandemia, a gente precisa, de alguma forma, mostrar a nossa indignação diante de tudo que está acontecendo, né? Um país como o Brasil,
né, em que a gestão pública, o presidente da República, por exemplo, acaba sem corresponder às expectativas de um combate a uma pandemia, né? Dizendo, primeiro negou a doença, segundo, disse que era uma gripezinha, que não ia fazer mal a ninguém, e depois, diante da quantidade de mortes que tem no Brasil, ele vive o tempo fazendo chacota do que está acontecendo, né? O Brasil hoje tem 46 mil mortos, né? A gente tem né, diante da estimativa do que vai acontecendo, é possível que a gente chegue nesse domingo aos 50 mil mortos no país por Covid-19, né? E aí a gente viu a necessidade da gente se manifestar com todos os cuidados, né? Mostrar nossa indignação e dizer que a gente precisa defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é quem está salvando vidas. Talvez, se não existisse o Sistema Único de Saúde nesse país, né, como nos Estados Unidos e outros países, a catástrofe podia ser muito maior, a quantidade de mortes ia ser muito maior, porque você imagina, um país que negou a doença e que teve um alto índice de contaminação, sem um Sistema Único de Saúde, com certeza a situação ia ser muito pior, né? Muitos profissionais de saúde morreram também. Eu perdi muitos colegas, principalmente técnicos de enfermagem, nesse processo, né? Então, a gente decidiu nacionalmente, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, as duas entidades que eu faço parte, e aqui no Ceará, né, o coletivo Rebento também, e outros profissionais de saúde que queiram participar. Ali na Praia de Iracema, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer simultâneo em todo o país, né, com cruzes representando os mortos nessa pandemia, né, os profissionais de saúde mortos. É interessante a gente mostrar a nossa indignação e se manifestar em defesa do SUS e em defesa dos profissionais de saúde, que no início da pandemia, eu lembro que a questão dos EPIs era um problema grave para a gente, né? Por sorte, né, aqui no estado do Ceará, né, nós tivemos uma ação interessante do governador e dos gestores depois nessa questão dos EPIs, mas no início a situação foi muito grave e você ter um presidente da República que estimula a agressão a profissionais de saúde, você tem que invadir os hospitais para ver se realmente tem ali pessoas com Covid, isso é lamentável e a gente precisa se manifestar contra e dizer que não é por aí, que a gente precisa defender esses profissionais, né? Todos eles têm um papel, né, importantíssimo, os técnicos e os profissionais que não são propriamente profissionais da saúde, mas que estão lá na linha de frente, né? Um profissional que faz a limpeza do hospital, né? Um profissional que faz a limpeza da unidade de saúde, que está ali todo dia, o recepcionista, o atendente. A gente está passando por um momento de muito estresse, né? Tem muito profissional, inclusive, adoecido. Então, a gente precisa se manifestar contra tudo isso que está acontecendo, né? E da defesa da democracia também, que a gente está vendo ataques aí à democracia o tempo inteiro. Então, domingo, às 10 horas da manhã, na Praia de Iracema. Bom, sim, Fonseca, diga. Inclusive, a Ruda e Thaís, os profissionais que vão se manifestar vão ter um cuidado todo especial, né? Inclusive, todos aqueles que estão em grupo de risco estão desaconselhados de participarem, vão os profissionais mais jovens, ou mesmo aqueles que já tiveram a doença e superaram a doença, vão participar, todos vão ter máscara, vão manter a distância de 1,5 m entre um profissional e outro, não vão se aglomerar de forma alguma e vão prestar homenagem não só à população que morreu por causa da doença, mas aos profissionais de saúde que também faleceram por estar na linha de frente. E defender a democracia, né? Então, é um ato de protesto e de solidariedade, um ato ético e de compromisso com a vida. A Thaís falou um negócio aqui
que nos indigna é esse fato do presidente, né, instigar os seus seguidores para invadir hospitais e filmarem e fiscalizarem. Né? Eles estão fazendo desvio de função, além de fazer um crime, porque ele não tem a capacidade de fiscalizar. Quem tem é a vigilância sanitária. Né? Não é um vereador, um deputado que vai fiscalizar as condições sanitárias dentro da UTI. Né? E, além do mais, está invadindo a privacidade dos pacientes, atrapalhando os procedimentos dos profissionais de saúde, né? Perturbando os próprios pacientes que, às vezes, estão até em situação dramática. Quer dizer, é um crime do presidente instigar isso e é um crime daquelas pessoas que não têm competência técnica para fazer essa fiscalização, querem fazer para criar confusão, balbúrdia, né? numa política que eu chamo de necropolítica, a política da morte. Parece que eles querem que as pessoas morram. Então, acho que esse ato que a Thaís falou, né, terá todo o apoio da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, né, que vai realizar-se agora domingo, com todos os cuidados de segurança. É isso, Fonseca. Bom, dizer que a professora Núbia está perguntando se há alguma diferença entre as informações do IFCE e da CESA, porque hoje no Bom Dia Ceará falou um pouco confuso. Bom, eu digo que é o seguinte, o site oficial de dados é o IntegraSUS, que é da Secretaria de Saúde do Estado. Aqui no Ceará nós não temos dificuldade de transparência. É só entrar no IntegraSUS, entrei nesse instante, foi atualizado. Diferente do governo federal, que eu estou aqui com os últimos dados, nós precisamos ter um consórcio de órgãos de imprensa para poder fornecer esses dados que eu estou aqui com ele na mão, porque você entra no site do Ministério e não estava dando as informações. Nós temos no Brasil, na última atualização, vai sair uma agora daqui a pouco tempo, mas na última, que foi às 13 horas, nós temos no Brasil 46.842 óbitos pela Covid, 46 mil, então a doutora Thaís tem razão, vamos chegar domingo superando os 50 mil, fácil, já que nós já estamos no segundo dia consecutivo, tendo mais de 1.200 óbitos em 24 horas. E alcançamos a 965.512 casos. Vamos bater aí 1 milhão de casos até domingo, não tenho a menor dúvida, vamos bater 1 milhão de casos e vamos ultrapassar os 50 mil óbitos. Então, decididamente, não é realmente uma gripezinha, né? Então, Núbia, entrar no IntegraSUS, depois nós vamos postar aqui o site, qualquer pessoa pode acessar esse site e ter acesso às doenças. Agradecer aqui o Antônio Wellington, que está dando assim um legal, a Terezinha está dizendo que esta ida ao interior também vai repercutir em Fortaleza, vamos perguntar para a doutora Thaís, se a doença indo para o interior, isso pode ter alguma repercussão em Fortaleza. Isabel Cristina está dando boa noite, o doutor Zé Maria Filomeno, prazer estar aqui assistindo nosso programa. Eu faço um programa com o doutor Zé Maria Filomeno, que é médico advogado, nas segundas-feiras, que é o encontro marcado nesse mesmo horário. E tem a Isabel também, que está dizendo que a nossa admiração e gratidão aos profissionais de saúde que arriscam suas vidas para salvar vidas. A doutora Iracema está dizendo em defesa do SUS, da vida, Iracema Fonseca, do SUS, da vida, da saúde e da democracia. É revoltante essa postura do presidente, grave, muito grave. Thaís, então, essa resposta aqui, você acha que a doença indo para o interior e essa flexibilização que foi feita agora na capital e em algumas cidades, isso pode vir a comprometer essa curva que está estabilizada ou descendente? Nós podemos ter um acréscimo do número de casos? Eu acredito que sim, até porque a gente sabe que o serviço de saúde no interior, né, em alguns interiores, né, é mais difícil, tem gente que vive em locais muito longínquos até a sua própria unidade de saúde, né? Até para ir para a unidade de saúde que corresponde é distante. A população do campo, por exemplo, né? A unidade de saúde que corresponde àquela população é distante da população. Então, isso vai ter repercussão, então pode ser que aconteça casos graves, e esses casos graves vão ter que vir para Fortaleza, porque a estrutura de saúde, né, nos hospitais do interior, nem todo o interior tem uma estrutura de saúde
né, de UTI, né, para que receba um paciente com critério de UTI ou um paciente que esteja no estágio já complicado da doença. Então, eu acredito que vai ter repercussão nessa abertura em Fortaleza. Eu acho que é muito cedo para a gente dizer se vai repercutir, mas eu digo aos pacientes, eu tenho medo, eu sou temerosa, porque eu acho que as coisas têm que ser feitas devagarzinho, né? E, sinceramente, né, eu que estou em Maracanaú, eu vi que as medidas, mesmo quando estava em lockdown em Maracanaú, só teve um dia que eu vi tudo fechado. Realmente colocaram os cones e tal, fecharam as ruas todas. Mas, assim, eu estava fazendo muito plantão nesse período do Covid lá em Maracanaú, e eu saía à noite no bairro onde eu trabalho, de noite, 8, 10 horas da noite, e tudo aberto. Tudo que estava fechado durante o dia, os barzinhos, as lojinhas, estavam abertos durante a noite, né? As pessoas estavam circulando ali, né? E naquela época sem máscara. Hoje eu já vejo as pessoas mais com máscara, o que é importante, né? Eu vejo as pessoas, essa consciência do uso da máscara melhorou também, eu acho. Eu acho que as pessoas agora estão saindo com máscara, a maioria das pessoas. É raro você ver alguém sem máscara. Pelo menos a minha vivência lá em Maracanaú é desse jeito, né? Mas eu tenho preocupação, sim, e acredito que possa ter repercussão em Fortaleza, sim, né? Esse aumento do número de casos no interior, porque acaba que, sobretudo a região metropolitana ali, né? Que é muito próximo e as pessoas acabam tendo que vir procurar assistência para Fortaleza, né? Ok, ok. Fonseca, vamos lá, Fonseca. Tem uma questão que está sendo colocada agora, que Thaís, não sei se você tem opinião formada sobre isso. Tem alguns colégios, particularmente colégios particulares, que estão querendo abrir já agora o colégio para as pessoas retornarem. Eu vi uma psicóloga, pedagoga, uma vez dizer, olha, vocês não se preocupem muito com essa história de a pessoa, né, atrasar um pouquinho, porque é melhor atrasar um pouquinho a escola, né, do que atrasar a vida toda. Né? Então, será que é oportuno o setor escolar começar as aulas já agora, no começo de julho, ou é uma precipitação? Eu acho que aqui em Fortaleza, parece, pelo menos no setor público, eles vão adiar a abertura dos colégios. Mas parece que o setor privado quer abrir. O que você acha dessa questão, dessa iniciação e dos contatos, mesmo com cuidados que possam ter, dentro da escola, dos contatos entre estudantes e professores, que depois os alunos voltam para suas casas e pode levar a Covid para os seus avós, ou para suas mães, ou para algumas pessoas que moram na sua casa. O que você acha disso? Eu acho perigoso, perigosíssimo. Acho. Tem um cara que está falando muito, um biólogo, Átila, né? Que está falando muito sobre o Covid no YouTube. Eu sigo muito ele e assisto muito o que ele fala. E ele dizendo que a gente não vai ser o mesmo depois da pandemia. A volta às aulas depois da pandemia, né? Não pode ser uma volta às aulas simplesmente as férias acabou, a gente está voltando às aulas. Né? É uma pandemia que não terminou ainda, que não existe vacina, que não existe um tratamento ainda, né? Um protocolo que diga que cura a doença. Enfim, tem estudos com a dexametasona agora, né? E outros estudos. Mas, assim, eu acho que abre um precedente perigoso, né? Melhor adiar um pouquinho mais. O retorno às aulas, se quando acontecer, né? Eu recomendaria que fosse de forma devagar, né? Que fosse com rodízio, inclusive, de estudantes, né? Porque eu acho que não vai ser o mesmo, né? A gente não pode voltar às nossas atividades como se que não existe mais pandemia, não existe mais coronavírus. O coronavírus existe, ele está aí, não tem vacina, né?
Existe, não se tem comprovação, ainda não saiu, né? Pelo menos até os últimos que eu vi, que se você pode, se a imunidade é permanente, né? Tem isso também, né? Eu acredito que sim, mas ainda não se tem a confirmação científica, né? Se a imunidade é permanente. Ela pode durar um tempo, mas ela pode não ser permanente. Então, como é que você faz uma abertura de uma doença que não tem, de uma doença contagiosa, né? Altamente contagiosa, né, que não tem vacinação e não tem medicamento de comprovação eficaz. É um prejuízo que vai acontecer se realmente, né, um prejuízo para a vida. Né? Acho que a preocupação com o ano letivo, né, deveria ser o menor possível e a preocupação com a vida é o mais importante. A gente está falando das escolas particulares, mas as escolas públicas, por exemplo, se voltar às aulas, eu fico imaginando ali no meu contexto de periferia, né, se voltasse agora às aulas, com quem ficam as crianças para os pais trabalharem? Com os avós, com a população de risco. Então, a criança vai para a escola, levado pelos avós, na maioria das vezes, né, ali no contexto da periferia, porque os pais trabalham, os avós é que ficam em casa com as crianças, são os avós que levam para a escola e são os avós que ficam com a criança até os pais chegarem no trabalho. Então, a transmissão para essa população ia ser enorme, né? E eu acho que é um prejuízo à vida retomar agora, né, as aulas. É isso que eu penso. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. E a Isabel está dizendo que o retorno às aulas nesse momento é muito precipitado, ela é contra. A universidade está dizendo que as universidades públicas somente terão aulas presenciais em 2021. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que as escolas públicas talvez só em agosto, né? As escolas privadas queriam começar no dia 20 de julho. Vamos ver o que é que vai dar. E o Zé Maria Filomeno está perguntando o seguinte, ele está dizendo que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, aproximadamente 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer desde o início da pandemia. Se pode ser feita alguma coisa contra isso, né? Você pode ser feita, eu vou perguntar a doutora Thais, depois eu posso dar um pitacozinho, porque essa área da oncologia também é uma área que eu posso dar alguma informação que domino um pouco. Doutora Thais, aumentando um pouquinho a pergunta, o doutor Fonseca até iniciou falando dessa terceira onda, dos pacientes crônicos, né, que deixaram de ter atendimento durante esse período por medo. Mas o Zé Maria coloca exatamente aqueles que podiam ter tido o diagnóstico de alguma doença, não sabiam que estavam doentes, não tiveram a sua... Essa parte preventiva funcionou na atenção básica? Eu digo, a prevenção de câncer, mesmo a avaliação da mastologia, isso funcionou ou durante esse período de pandemia não funcionou? De fato, esse é um problema de fato que aconteceu nas unidades de saúde. Os exames de Papa Nicolau foram suspensos, né? Então, as mulheres que tinham, né, câncer de colo de útero deixaram de ser diagnosticadas, né? E também de mama, né? Que é na consulta ali que você vai fazer o Papa Nicolau, que você que examina as mamas, né? E que faz o exame do colo da citologia oncótica. E outros exames também foram suspensos, né? Os exames eletivos durante um período, né? O exame laboratoriais agora que estão voltando do início da pandemia, de março, agora que estão voltando a coletar exames eletivos, né? Estavam sendo feitos exames só em situações de urgência nas unidades de atenção secundária, né? Mas, assim, a gente não estava podendo indicar para fazer na atenção básica. Então, tem, sim, pacientes que tiveram o diagnóstico suspeito de câncer que a gente não pôde confirmar o diagnóstico por conta disso. De fato, esses pacientes ficaram prejudicados. E outra coisa, alguns até chegaram a falecer de Covid, né? Eu já soube de casos que faleceu de Covid, um caso suspeito, e acabou falecendo de Covid e sem receber o diagnóstico do câncer, né? É lamentável, mas infelizmente
foi uma repercussão que teve dessa pandemia, da falta de algum diagnóstico e de acompanhamento desses pacientes. E se você encaminha esse paciente, não adiantava, né? Porque aí, quando chegava para o serviço da atenção secundária, para fazer o diagnóstico, a resposta que ele recebeu, não, é melhor você não vir. É melhor você não vir, porque se você tiver com câncer, você espera um pouquinho mais, mas se você vir, você pode morrer de Covid, né? Então, foi essa a recomendação que teve em todo canto. Chegou uma situação lá na unidade de saúde, de um paciente, por exemplo, com um sangramento digestivo alto, eu encaminhei para a UPA mandou de volta dizendo que eu tinha que tratar na unidade de saúde. Eu fiz, como que eu vou tratar um sangramento digestivo aqui na unidade de saúde, sem fazer uma endoscopia, sem ver, eu encaminhei para a UPA. Não, mas você não pode ficar aqui, ele não pode ficar aqui na UPA, não. Mande ele lá para a unidade de saúde, a médica devia ter tratado ele lá. Eu disse, nossa, não tem o que eu fazer. Mandou endoscopia e disse, diga ela que trata ele lá. Como? Ele está com sangramento digestivo, ele precisa ele precisa estar no hospital, ele precisa fazer uma endoscopia. E como é que eu vou tratar aqui por causa do Covid, né? Tem casos e casos. A médica tem que entender que, nesse momento, né, que você precisa do atendimento hospitalar, não está na unidade de saúde simplesmente, né, porque tem Covid no hospital, né? É lamentável, mas essas situações aconteceram, sim. Ô Fonseca. Diga, Rui. Bom, Não, realmente, você... essa situação realmente complicada, né? Porque muitos, particularmente exames complementares, foram quase todos suspensos, né? E alguns deles realmente têm que ser preocupantes, porque são invasivos, né? E a aproximação do profissional e dos equipamentos pode trazer alguma complicação, né? Pelo menos o receio de que possa trazer alguma complicação em relação ao Covid, né? Essa é a chamada terceira onda, que nós vamos ter que recuperar, né? Parece que ontem a Organização Mundial de Saúde, aliás, hoje, né, levantou a possibilidade de, até o fim do ano, a gente já ter uma vacina, né? Tem vários testes de vacina que estão começando na terceira fase, que é o teste em humanos, né? Tem a fase in vitro, depois a fase em animais, geralmente macacos, outros animais, né? E uma terceira fase é com humanos. E já tem várias vacinas que estão na fase de humanos, e hoje a Organização Mundial de Saúde levantou a possibilidade de, até o fim do ano, nós temos a vacina. Se isso acontecer, né, é uma coisa extraordinária, né, mas mesmo assim, vamos ter que recuperar esses pacientes crônicos, né, que deixaram de ser atendidos, né, e talvez tenham que ter procedimentos até mais avançados, exatamente porque retardaram o diagnóstico. Isso não é responsabilidade do Serviço de Saúde, né? É uma situação dramática que aconteceu no mundo inteiro, que foi da pandemia, né? Então, mas vai até a chamada terceira onda, não de Covid, mas de pacientes crônicos, e aí a atenção básica vai ser decisiva, né? Nessa fase, a atenção básica vai ser decisiva no sentido de suspeitar o diagnóstico e encaminhar para que esses pacientes que não puderam ser atendidos durante a pandemia possam recuperar o tempo perdido e aí ser tratados mais precocemente. Só dando uma ajudinha aqui, respondendo também do doutor Zé Maria, nós vamos ter que fazer aí atendimento praticamente em regime de mutirão, depois que essa pandemia passar. O que é que alguns locais fizeram? As policlínicas, por exemplo, as policlínicas regionais, nesse período que não estavam podendo funcionar, foi dado férias coletivas para todos os médicos, para todos os funcionários, durante aquele mês. Mas com o compromisso, como tem um contrato de programa para cumprir, agora, quando voltar, todo mundo vai ter que trabalhar um pouco mais para poder fazer exatamente esse diagnóstico o mais rápido possível. Mas é um prejuízo, como o Thais falou. Uma epidemia com a grande transmissibilidade como essa aqui, nós vimos do número de casos, estamos chegando a 1 milhão de casos, né? Está chegando quase a 100 mil casos, né? Está com mais de 5 mil mortes, vamos chegar a mais de 50 mil óbitos no Brasil de hoje para amanhã, ou no máximo até sábado, né? Então, aí foi o jeito realmente de serviços eletivos, e até mesmo pela falta de profissionais. Os profissionais tiveram que ir para a linha de frente atender a pandemia e deixaram a parte eletiva,
se bem que câncer não é tão aletivo assim, né? Mas tiveram que deixar para poder atender. Bom, a Núbia Cardoso está perguntando a respeito dos testes que a UFC vai disponibilizar a baixo custo. E essa matéria saiu hoje nos jornais aqui de Fortaleza. Não sei se Thaís chegou a ver essa matéria, né, mas provando que quando tem investimento realmente em pesquisa, quando tem investimento principalmente nas universidades públicas, elas dão resultado. E esse é um resultado exatamente de uma pesquisa, de um trabalho feito aqui na UFC. Você teria alguma coisa, Fonseca ou Thaís, a respeito disso? Não, os testes... Diga, Thaís. Não, eu não cheguei a ler, mas aí dizer que a importância, né, isso mesmo nas universidades públicas, quando as pessoas dizem que não é para investir, o discurso do ministro que caiu hoje, o Weintraub, né, que caiu hoje o ministro, é de que a universidade era balbúrdia, que não ia ter dinheiro, foi cortado o dinheiro de pesquisa de universidades nesse governo, né? E a gente sabe o quanto a ciência pode contribuir numa situação como essa, de saúde, de crise, né, sanitária, e queria aqui parabenizar, né, a universidade por ter disponibilizado esses testes, né? Eu acho que os países que tiveram melhores resultados foram os países que fizeram maior quantidade de testes. Cuba é um exemplo disso. Cuba testa a população, se testou uma pessoa aqui nesse quarteirão que tem Covid, né? Você vai testar a rua inteira, todos os contatos da pessoa. Vai testar todo mundo, porque se um deu positivo, provavelmente outras pessoas são positivas e são colocadas em quarentena. Até os profissionais de saúde em Cuba é feito da seguinte forma: eles ficam 14 dias, claro, com um horário de descanso e tal, num albergue ao lado do hospital, que está atendendo os casos, né? 14 dias ali, faz a testagem, antes, depois, se der positivo, fica em quarentena, né? Se não der, vai para casa e vem outros e fica 14 dias ali trabalhando, né? E hospedado em hotéis, né? Nesse período, para que não haja contaminação. Então, é importantíssima a testagem. A testagem, quando a gente testa as pessoas, a gente consegue pegar onde está a infecção, isolar, e aí não dissemina o vírus. É importantíssimo. Fonseca. Thaís, eu acho que não só a testagem da UFC que está fazendo isso, você levantou bem a questão, nós temos que investir em ciência. Nós não podemos investir em achômetro, nós temos que ter ciência. E a ciência está na universidade. Tem a sabedoria que está no povo, mas a ciência mesmo está nas universidades e tem que ser estimulada. Esse ministro que caiu hoje, né, ele foi um ministro anti-educação. Tudo que ele podia fazer contra a educação, ele fez. Quer dizer, então isso é uma expressão, parece que o atual presidente escolheu a dedo os piores quadros, né, do país para botar em cada ministério. Você vê aquele ministro do meio ambiente, disse aquela barbaridade, né, que não, é bom que tenha havido essa epidemia, porque o povo está tudo voltado para a epidemia, e a gente passa toda a legislação, né, de liberação para invadir a floresta, né, expulsar os índios, né, derrubar a floresta para fazer pasto. Então, outro mandou, chamando o Supremo Tribunal Federal de vagabundo, né? O vagabundo é ele, que agora vai ser demitido, né, por vagabundagem, que ia para as manifestações sem máscara, né, não assinte às normas da Organização Mundial de Saúde. Outro ministro disse, não, vamos acudir só os grandes empresários, os pequenos e médios nós temos prejuízo, ou seja, as pessoas que mais necessitam é que eles mais perseguem. Então, eu acho que a questão da ciência é fundamental, né? Soube também que a Fiocruz está fazendo uma plataforma para
para produzir testes em larga escala, isso é importantíssimo, né? Posteriormente, certamente, a Fiocruz e o Instituto Adolfo Lutz e outros institutos de alta tecnologia públicos vão ser fundamentais para reproduzir a vacina, para produzir em larga escala a vacina, para proteger a população brasileira. Então, a questão da ciência é um negócio importantíssimo que jamais podemos concordar com aqueles que acham que não devem investir em ciência. Queria só dar um último alerta que a Thaís falou. Eu fico imaginando, Thaís, se não tivesse sido o esforço dos governadores e dos prefeitos, particularmente das capitais, mas também do interior, em correr atrás, né, numa verdadeira corrida, uma maratona para construir hospital de campanha, para construir UTIs e leitos, como seria desastroso para a população. Né? Porque em torno de 60% a 70% da população só tem o SUS. Né? E o SUS está salvando vidas, né? Salvando centenas, milhares de vidas no Brasil inteiro, exatamente porque é um serviço gratuito. E o que não está acontecendo, Thaís, assim, um negócio interessantíssimo, é que colegas médicos que tinham uma postura um pouco de descaso com os pobres, diante de tanto sofrimento, tiveram uma mudança. Tem vários colegas médicos que tinham certo desprezo, né, com os pobres, agora, do ponto de vista, ressurgiu do fundo de sua alma a questão ética da medicina como uma profissão humanitária, não só a medicina, mas a enfermagem, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, as pessoas que cuidam os maqueiros, todas aquelas pessoas do laboratório, lá da cozinha, todas aquelas pessoas que se uniram, né, num sentimento único de salvar vidas, de proteger a população, né, e de fazer com que houvesse uma chance a mais para cada pessoa que chegasse naquela unidade de saúde de maior complexidade. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. A Lúcia Helena está dizendo se a volta às aulas ainda representa risco para alunos, professores, funcionários, familiares, por que reiniciar agora? É isso que nós estamos dizendo. Nós não estamos defendendo a volta, muito pelo contrário. Salvar as vidas é muito mais importante. Bom, estamos chegando aqui quase na reta final do programa e eu queria que a Thaís falasse um pouquinho mais desse evento de domingo, até as pessoas que entraram agora na nossa live, né? Dizer que esse é um programa Quinta com Saúde e Democracia, um programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia do Ceará, e no começo do programa a Thaís falou de uma manifestação que vai acontecer na Praia de Iracema no próximo domingo, às 10 horas, uma manifestação da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Thaís, pelo que eu vi, também a enfermagem, também os profissionais da área de enfermagem, tanto os enfermeiros como os técnicos auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, também vão participar, é isso mesmo? Isso. Esse ato vai ser às 10 da manhã, na Praia de Iracema, né? É um ato, né, em protesto a tudo que vem acontecendo aí nessa pandemia, né? É uma homenagem, né, às pessoas que foram vítimas, aos profissionais de saúde que foram vítimas, né? Os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham em serviços de saúde que não são propriamente profissionais, né, da área da medicina, técnico, né, mas que trabalham em serviços de saúde e que foram vítimas do Covid. Então, esse ato vai, como o Fonseca já havia falado antes, vai respeitar todas as normas sanitárias. A gente viu que a gente tem a necessidade de mostrar nossa indignação nesse momento, com todo o cuidado, né, o distanciamento social, a distância entre cada manifestante. E vão ser poucas pessoas, não vai ser uma multidão, né? É bom que se diga isso. Nós não vamos causar aglomerações, né? A gente está pensando, né, em torno de 50 pessoas, mais ou menos, 60 pessoas, profissionais de todos os níveis da atenção à saúde, né, que vão participar,
e, eventualmente, né, um profissional que também se sensibilize com a causa, que seja de outras áreas, mas, basicamente, profissionais da saúde. Vamos usar cruzes representando a marca dos 50 mil mortos, que provavelmente chegaremos até o domingo, né? O que a curva vem mostrando é isso, até um pouquinho mais, né? E também cruzes representando os profissionais que foram vítimas, e cartazes, faixas, né? Mostrando a nossa indignação ao desrespeito do governo federal em relação à pandemia, né? E do nosso enfrentamento, né, em defesa do Sistema Único de Saúde e em defesa da democracia nesse momento. É isso. Pode dizer que esse programa daqui a pouco vai estar no nosso canal do YouTube para todos compartilharem também. O programa vai ficar na nossa página da nossa entidade, vai para a página também dos médicos e médicas populares da rede nacional e vai ficar também no canal do YouTube para ser compartilhado. Eu quero dizer aqui que a Lúcia Helena está dizendo importante debate, parabéns. A Terezinha está dizendo que o ato é em defesa da vida, do SUS, da democracia, vidas importam. A Núbia está dizendo que o prefeito falou que a data do início das aulas vai depender do andar da carruagem. Eu acho que tudo deve estar na dependência do andar da carruagem. A doença voltou, quer dizer, mais pessoas contaminadas, diminui aí a flexibilização, dá um passo para trás, só dá um passo para frente quando permitir. Isabel está dando aqui, dizendo que parabéns pela riqueza dos debates. Daqui a pouco o doutor Fonseca vai terminar com o quê? Foi uma poesia, Fonseca, hoje, que você tem aí? Pai. Pronto, então daqui a pouco, estamos chegando já quase no final do programa, abrir aí um minutinho para Thaís fazer suas considerações finais, e o doutor Fonseca vai encerrar o programa aí magistralmente, como sempre. Diga aí, Thaís, o que é que você poderia dizer no encerramento do nosso programa de hoje? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É importante a gente estar debatendo esses temas, né? Agradecer ao doutor Arruda, ao doutor Fonseca, pessoas que eu tenho uma admiração enorme, né? E dizer que a gente está aí na luta e que vamos seguir em frente, e apesar de tudo que a gente tem aí de nebuloso nesses tempos, né? De avanço do fascismo, de ataque à democracia, de desmonte do Sistema Único de Saúde, a gente vai estar junto aí, a gente vai conseguir mudar o nosso país com muita força e com muita luta. Muito obrigada. Agradecendo, não sai ainda não, Thaís, que Fonseca vai fechar aqui com a poesia de hoje. Vamos lá, doutor Fonseca. Bom, como a nossa entrevistada é mulher, a poesia de hoje é sobre uma médica do tempo da Idade Média, na Itália, Trótola de Ruggiero, que foi pioneira nos estudos científicos sobre obstetrícia e ginecologia. Então, diz o seguinte: Trótola de Ruggiero. Na escola de Salerno, a medicina tornou-se referência europeia. Nela, a sabedoria feminina teve o destaque em solidária teia. O poderoso clero e o androcentrismo tentaram intimidar Trótola, a reitora, mas as mulheres médicas e sua mentora venceram com a ciência o obscurantismo. Se usavam ópio ao amenizar a dor do parto, contrariava as escrituras, pois sofrer é da própria criatura. As damas de Salerno, sem temor, romperam do sofrimento as barreiras da saúde da mulher, pioneiras. Trótola de Ruggiero. Para Thaís. Oh, parabéns, parabéns. Nossa futura vereadora de Maracanaú. Oh. Parabéns aí, doutor Fonseca. Bom, estamos chegando aqui. Terezinha está dizendo mulheres de luta. Agradecer a todos aqueles que participaram do nosso programa, mas nós temos hora para começar e hora para terminar. O doutor Fonseca está mostrando o livro dele. É um livro premiado internacionalmente, tá certo? E depois nós vamos falar mais a respeito do livro do Fonseca. Fica o convite aqui da Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, da Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares, para o evento, e deve contar com a participação de membros do Coletivo Rebento e de outras entidades, como sindicatos enfermeiros, sindicatos psicólogos, e outras entidades dos fisioterapeutas,
porque a homenagem não é unicamente para os médicos e nem para aqueles que faleceram, infelizmente, da Covid. É para todos os profissionais da linha de frente que tombaram aí nesse momento de combate à pandemia. Bom, obrigado a todos, boa noite. O programa vai ficar disponível para compartilhar. Até a próxima quinta-feira com mais um Quinta com Saúde e Democracia. Tchau, tchau.